75. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Salmo 75, queridos, a palavra de Deus diz, né? Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta, porque nas mãos do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de misturas. Dele dá a beber. Sovem-no até a última gota todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Ele diz: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Amém, queridos? Por isso que nós temos que dar graças ao Senhor, queridos, e ficar firmes. Sabe, queridos, o auxílio, a palavra de Deus, ela diz, não vai vir do Oriente, não vai vir do Ocidente. O nosso auxílio, a nossa ajuda, queridos, não vai vir de outro país, não vai vir de um homem poderoso. Nós que servimos ao Senhor, queridos, o nosso auxílio, a nossa ajuda, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. E é o Senhor que nós devemos buscar, queridos, com alegria. É o Senhor que nós devemos buscar com alegria. Nós temos que aprender a ser gratos ao Senhor, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, Davi, ele sabia disso. Davi, ele sabia disso. Davi cometeu erros? Cometeu, queridos. Mas ele usava os seus erros para quê? Para poder melhorar. Por exemplo, o pecado mais terrível que Davi cometeu. Você vai perceber que depois que ele cometeu esse pecado, ele se arrependeu e ele não pecou mais relacionado a esse primeiro pecado dele. Ele cometeu outros erros? Cometeu outros erros. Mas esse pecado, queridos, onde ele possuiu uma mulher casada e tirou a vida do seu marido, ele não cometeu mais esse pecado, e nenhum parecido com esse. Nós precisamos entender que nós somos falhos, mas nós precisamos compreender e entender o Deus que nós servimos, queridos. Um Deus que tem prazer em nos auxiliar, um Deus que tem prazer em nos ajudar. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Sabe, não deixe com que pessoas desanimem a sua fé. Comunidade Núclea hoje faz 12 anos, queridos. Nesses 12 anos nós temos muita história para contar. Nós construímos, eu falo nós construímos porque no segundo templo eu estava lá. Nós construímos uma igreja linda, uma igreja maravilhosa. Depois nós fomos colocados para fora, fomos humilhados, começamos a fazer o culto nos lares. E chegamos até aqui. Por que nós chegamos até aqui, queridos? Porque nós ficamos chorando, lamentando, esperando a ajuda de alguém? Não, queridos. Através da vida do nosso saudoso pastor Orides, queridos, nós levantamos a cabeça e começamos a servir ao Senhor. E o Senhor tem nos abençoado. Sabe? Então nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Olha o tanto de luta que você enfrentou, quantas coisas tentaram fazer você desistir, você parar.
E você continua firme na presença do Senhor, e Deus continua te abençoando, Deus continua abençoando os teus filhos, Deus continua abençoando os teus netos, e quando você partir para a eternidade, Deus vai continuar abençoando a tua família, porque esse é o Deus que nós servimos, queridos. Por isso que nós não temos o direito de permitir com que as pessoas nos parem, com que as pessoas nos desanimem. Não. O que Deus tem para nós, queridos, é algo muito maior e muito melhor. Sabe, queridos, nós temos que aprender e usar a dificuldade, queridos, para crescermos cada vez mais na presença do Senhor. Pastor, mas eu errei muito. Pastor, mas meu passado, queridos, o passado você não pode mudar. Passou. Não tem como voltar atrás. Mas você pode mudar o seu futuro. Muda hoje. Começa a praticar o fruto que o Espírito Santo colocou em seu coração. Começa a praticar. Começa a amar as pessoas. Sabe aquelas pessoas mais difíceis de amar? Começa a amar essas pessoas, aí você vai ver só o que Deus vai fazer através da sua vida. Sabe, queridos? Do que adianta nós temos o fruto? Foi o que o Espírito Santo falou no meu coração. Do que adianta nós temos o fruto, nós sabemos como que é os frutos, só que infelizmente através dos nossos comportamentos nós não colocamos para fora o fruto do Espírito, nós deixamos ele aqui dentro, só através do conhecimento. Só através do conhecimento. Mas eu sei qual que é os frutos do Espírito Santo. Todo mundo aqui sabe, queridos. O que nós temos que fazer? Nós temos que começar a praticar o fruto. E você vai ver a comunidade núclea avançar cada vez mais, crescer cada vez mais. Sabe, queridos? Porque o nosso crescimento, queridos, não vem dos homens. Não é o pastor Rubens. Que pastor Rubens? Se dependesse do pastor Rubens, coitado. Não é o pastor Rubens não, queridos, porque eu não estou aqui, queridos, para fazer a comunidade núclea crescer, eu não estou aqui para encher a igreja de membros, não, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, e vou pregar, e vou falar a verdade, custe o que custar, queridos, eu vou falar a verdade. Quando eu olho para a vida do profeta, queridos, Samuel, quando ele foi confrontar o rei Saul, ele teve coragem, ele confrontou o rei Saul, por quê? Porque ele sabia que o rei Saul estava errado, porque Deus tinha pedido para ele lá, ó, vai falar lá para o rei Saul que eu já o rejeitei como rei, que eu me arrependi de ter colocado ele como rei, que eu já vou levantar um outro rei. O profeta Samuel, queridos, ele foi perseguido pelo rei Saul, mas ele teve coragem de ir lá e falar. É a mesma coisa eu falo aqui para você hoje. Se você não colocar em prática o fruto do Espírito Santo, que está dentro do seu coração, que você sabe qual que é, corre o risco de você perder a presença dele na sua vida. Sabe, queridos, corre o risco. Deixa eu falar um negócio para você. Quando você vai mudar para uma casa nova, ou você sai de uma casa, você mora de aluguel, você sai de uma casa, aí você pega suas coisas e já vai para casa? Não, primeiro você arruma, você limpa, você deixa ali do jeito que você gosta, uma casa chique ou simples, e aí depois você entra nela para poder habitar. É a mesma coisa o Espírito Santo, queridos. O Espírito Santo, ele vai provocar mudança em nós. E nós temos que tomar cuidado para não resistir a essas mudanças. Não é fácil, queridos, pregar a palavra de Deus. Não é fácil falar a verdade. Não é fácil. Por quê? Porque nós desagradamos aquelas pessoas que só estão no nosso meio brincando. Aquelas pessoas que só querem as bênçãos de Deus, mas não querem ser uma bênção de Deus na vida das pessoas. Sabe, quando nós falamos, queridos, que Jesus ele foi bem claro. Quer ser discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está travando, queridos, uma batalha dentro do nosso coração, é dentro do nosso desejo, da nossa vontade. Isso significa o quê, pastor? Significa que, de acordo com a Bíblia, tudo aquilo que você se envolver, que corre o risco de atrapalhar o seu relacionamento com Deus, não viva isso, larga isso para lá.
Larga isso para lá. Amém? Vamos refletir, queridos, no que Deus tem feito por nós. Eu vou ser sincero para vocês, queridos, eu tenho motivos de sobra para agradecer a Deus, porque Deus tem feito assim maravilhas na minha vida, maravilhas, sabe? Aí você fala bem assim: ah, pastor, Deus tem te abençoado financeiramente. Queridos, eu estou em outro patamar já. Esse negócio de bênção financeira, queridos, isso não é nada perto do que Deus pode nos dar. Saia desse nível de achar que as pessoas são abençoadas só porque tem um carro novo, só porque tem uma casa nova. Saia desse nível, pelo amor de Deus, queridos. Isso não é nada. O dia que você descobrir as verdadeiras riquezas do Senhor, você vai ver como que você vai ser feliz nessa vida. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, queridos, uma ministração. Eu acredito que nós vamos demorar aqui uns 30 minutos para ela. O título da ministração é Permanecer em Cristo. Amém? Nós precisamos permanecer em Cristo. Pastor, por quê? Porque é essa permanência que vai nos garantir a vitória, queridos. Eu costumo dizer que, às vezes você, por exemplo, eu moro num apartamento. E meu apartamento tem lá o porteiro, né? Eu tenho acesso direto, entro lá a hora que eu quero, saio a hora que eu quero. Mas, se alguém for me visitar, vai ter que dar o nome para o porteiro, e o porteiro vai me ligar perguntando se eu autorizo ou não. Né, queridos? Agora, se a pessoa estiver comigo, eu não preciso dar o nome dela para ninguém, porque ela está comigo. Né? Então, o fato de estar junto comigo, o que a pessoa ela vai conseguir entrar sem ter que se justificar, sem ter que dar um nome, e qualquer pessoa pode entrar, queridos. E é por isso que nós precisamos permanecer em Cristo, queridos. Porque é a presença de Deus que vai garantir, queridos, as nossas vitórias, que vai garantir uma eternidade reinando com Ele. Então, por isso que é importante sim você tomar muito cuidado com as decisões que você toma na sua vida. Porque nós sabemos muito bem, queridos, e a Bíblia nos mostra, né, o que nós temos que fazer para permanecer em Cristo. Por exemplo, eu lembrei, o meu álbum de fotos me lembrou um vídeo de um aniversário que a comunidade Núclea me deu um grande presente, no ano de 2018. Com um culto de terça-feira, a comunidade Núclea conseguiu levar toda a minha família para o culto. E eu me emocionei muito naquele culto, porque eu pude ver toda a minha família ali na igreja, pela primeira vez. E eu lembro, queridos, que eu falei algo. Eu falei bem assim, ó: o nosso Deus é um Deus de aliança. Se nós servimos um Deus de aliança, nós precisamos ser pessoas de aliança. E eu falei bem assim para a igreja, e eu agradeço a vida de vocês, o amor de vocês, e hoje eu faço uma aliança com vocês. Eu prometo, e custe o que custar, eu vou fazer de tudo para vocês terem um pastor a qual vocês podem se orgulhar. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Eu prometo honrar vocês. Eu prometo construir, nós vamos construir uma igreja, nós vamos parar de pagar aluguel. E eu prometo que depois da igreja nós vamos fazer uma escola. E eu fiz uma aliança aquele dia, queridos. E você pode ter certeza disso, queridos. Desde aquele dia eu estou trabalhando e vou continuar trabalhando duro para que isso possa acontecer. O meu sonho, queridos, vai ser um dia as crianças da comunidade Núclea todas virem para a igreja durante toda a semana para poder aprender. Sabe? É um sonho que eu tenho, é um compromisso que eu tenho, queridos. Por quê? Porque vocês me deram um maior presente. Eu não sei como que vocês conseguiram, mas naquele dia vocês conseguiram colocar toda a minha família dentro da igreja. E eu sou grato a Deus por isso. E eu sou grato a vocês por isso. Então nós precisamos aprender, queridos, a ser pessoas gratas também. A gente tem que aprender. Nós, queridos, temos pessoas que fazem o bem para nós, pessoas que nos ajudam. E muitas vezes nós somos ingratos com essas pessoas. Muitas vezes nós tratamos mal essas pessoas. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Na pele de um pastor,
a gente sente mais a ingratidão. É impressionante, queridos. Às vezes, né, você está ali, você cuida, você ajuda, mas por causa de uma coisinha pequena assim, a pessoa já te descarta. Isso é triste, queridos, triste, triste, triste. Eu vi o nosso pastor sofrer muito por causa disso. Você acha que o nosso pastor, ele sofreu porque ele foi colocado para fora da instituição? Não, queridos. O nosso pastor, ele sofreu porque a maioria das pessoas o abandonou no momento que ele mais precisou delas. E eu falo assim, queridos, pessoas mesmo, obreiros, pastores que ele ajudou, pastores que ele abençoou, pessoas que ele acreditou. Você imagina só, querido, você vai ungir uma pessoa pastor, né? Eu com 8 anos de ministério, querido, já falei com Deus, falei, Senhor, eu só vou ungir agora uma pessoa pastor se o Senhor me falar. E depois que o Senhor me falar, eu ainda vou pegar o algodão e vou falar para o Senhor, molha a parte de baixo. E se o Senhor molhar a parte de baixo, eu vou, não, agora eu quero só a parte de cima. Por quê, queridos? Porque a gente sofre, queridos. E olha que não foram muitos que eu ungi, hein? Imagina o pastor Orides, quanto ele sofreu. Tem uma história legal, é bom, a mente vai lá atrás, queridos, e pode ser até que eu desabafe um pouquinho aqui agora, mas é que essa semana foi uma semana assim, lembrando das lutas do pastor. Teve um pastor que uma vez pregou no púlpito da igreja, um pouco antes de acontecer esses problemas todos, ele chegou e falou bem assim, não, pelo meu pastor Orides, até se der um tiro nele, eu me coloco na frente para a bala não atingir ele. E aí, queridos, é que eu fico indignado, sabe? Pastor, por que você está falando isso? Porque, queridos, eu vou falar um negócio para você, queridos. A pior coisa é ingratidão. Por isso que nós estamos dedicando uma semana para gratidão, queridos. Porque nós temos que aprender a ser gratos a Deus por tudo. Eu estava orando essa semana, queridos, agradecendo a Deus por tudo, pelas lutas. Fui lembrando de cada luta. Fui lembrando de cada acusação, cada sofrimento, né? Fui lembrando de cada dificuldade que nós tivemos. Sabe, queridos, muitos de nós aqui, queridos, quando o nosso pastor faleceu, teve a oportunidade de ficar de luto, de chorar. Sabe, queridos, eu queria ter essa oportunidade também. Eu queria ter ficado de luto, ter chorado. Só que logo em seguida, queridos, da morte dele, já começou a aparecer lutas, dificuldades, queridos, fora do normal. Você não imagina o quanto. Mas eu louvo a Deus, queridos, porque isso hoje me faz permanecer firme, de pé, na presença de Deus. Não estou preocupado, queridos, em ser um pastor que domina, né, o português para poder pregar para vocês da melhor forma possível, né? Não, queridos, eu decidi, eu vou dedicar a minha vida para falar a verdade. E se isso for necessário, queridos, que eu venha diminuir todos os dias, mas que saia a verdade da minha boca. Então não deixe, queridos, as dificuldades te parar. Não deixe as dificuldades fazer de você uma pessoa ruim. Não deixe outras pessoas em transformar você em pessoas más, não. Você tem um fruto do Espírito. Você não tem o direito de ficar magoado ou chateado por causa de outra pessoa, então perdoe ela. Libere essa pessoa e se liberta dela também, perdoa. Pastor, mas se eu perdoar vai me fazer mal. Não tem problema, se tiver que fazer mal 70 vezes 7 num dia, você perdoa a 70 vezes 7. Mas não dê o direito para que a maldade de outra pessoa te derrube. E nós fazemos isso como, queridos? Com a gratidão. Hoje, quando eu vejo que tem uma pessoa que não vai com a minha cara, eu agradeço a Deus e oro, Senhor, obrigado. Obrigado por essa pessoa que não gosta de mim, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que aprendendo a lidar, a tratar com essa pessoa, eu estou crescendo como ser humano. E eu perdoo essa pessoa. E eu libero essa pessoa.
que o Senhor possa prosperar essa pessoa de uma forma sobrenatural, Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa, Senhor. Dê condições, Senhor, para essa pessoa comprar uma passagem, Senhor, para ir para os Estados Unidos, comprar uma casa e ficar por lá, Senhor. Ser próspera e abençoada lá. Às vezes a gente faz isso, né, queridos? Mas eu estou deixando de pedir o mal para a pessoa? Estou pedindo fazer o mal? Não, ué. Quem não quer ir para os Estados Unidos ter condições de ter uma casa, ser abençoado lá, né? Senhor, abençoa essa pessoa tanto, Senhor, que essa pessoa, Senhor, consiga uma casa num condomínio do Alphaville, Senhor. Que essa pessoa, Senhor, alcance um cargo de diretoria, Senhor. Queridos. Que essa pessoa tenha uma empresa tão grande, Senhor, que ela não tenha tempo mais para nada, nem para encher o saco dos outros. Sabe, queridos, a gente tem que aprender a abençoar as pessoas. E eu falo dessa forma, queridos, porque a gente é ser humano também só. A gente perdoa porque o perdão é uma decisão, não é sentimento. A gente ama porque o amor é uma decisão, não é sentimento. E quando nós permanecemos em Cristo, aí nós aprendemos a viver dessa forma. Olha o que a palavra de Deus, pastor Rafa, eu vou usar a versão NAA, tá? Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, 6. Amém? Uma vez eu estava conversando, há muito tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa, ela falou bem assim para mim, ó Rubens, você converteu agora, você vai ler a Bíblia, vai ouvir, mas tem coisas na Bíblia que a gente não vai conseguir fazer. E eu olhei, mas se está escrito, a gente tem que seguir, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. Bom, eu não dei muito crédito não, queridos, mas eu nunca me esqueci disso. Isso foi bom para mim? Foi bom para mim, queridos, porque eu me desafio, porque eu quero fazer com que tudo aquilo que eu aprenda na palavra de Deus, na Bíblia, seja possível de manifestar através da minha vida, que eu tenha condições de fazer aquilo que o Senhor pede para fazer. Sabe, queridos, a gente tem que começar a quebrar, queridos, esses paradigmas. As pessoas falam bem assim, você é filho de Deus, está na igreja, mas é impossível não pecar. Impossível para você que é um pecador, mas para quem é santo não, para quem é santo é possível. Para quem quer buscar a Deus, para quem tem o Espírito Santo, é possível. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, para permanecer em Cristo, queridos, aqui logo nesse primeiro versículo, a gente tem que aprender o quê? Conhecer a vida de Jesus, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar. A gente tem que ir na história para saber como que era aquela época, né? Essa semana eu estava conversando com uma jovem muito querida e a gente estava conversando sobre ela falando na escola, né? Que eu acho que algumas amigas dela pegou um trecho da Bíblia lá e começou a discutir com ela, falando que nós estamos errados porque a Bíblia fala isso. E a pessoa nem cristã é, nem evangélica é. Mas por quê, queridos? E às vezes elas conseguem nos intimidar, e é aí que nós temos que tomar cuidado, porque a pessoa ela pega um trecho da palavra de Deus, mas ela não entende em que contexto aquela carta foi escrita, para que aquela carta foi escrita, o porquê que ela foi escrita. É que nem, por exemplo, a gente pega a carta de 1ª a 2ª Coríntios, queridos, foi uma carta que Paulo escreveu para corrigir a igreja. Para corrigir a igreja. E você percebe, queridos, na carta aos Coríntios, que tinha um grupo lá, né, que estava dando muito trabalho. Quem estava dando muito trabalho para a igreja de Corinto? Eram as mulheres. Tanto que estava dando até tanto problema, queridos, que Paulo tirou praticamente o poder das mulheres falar. E aí nós temos que tomar cuidado com isso. Então por isso que a gente tem que ler o contexto, saber em que momento que ela foi escrita, o porquê que foi escrita. E às vezes nós sofremos, queridos, por quê? Porque nós não compreendemos isso, não entendemos isso. E deixamos as pessoas tirar vantagem da gente, não é? Então nós precisamos permanecer em Cristo, queridos. E quem permanece em Cristo, né? Quem permanece em Cristo, queridos?
Quais são as atitudes dessas pessoas que permanecem em Cristo, queridos? Quem permanece em Cristo, queridos, anda como ele andou, na dependência do Pai. Foi o que nós lemos aqui. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então a gente vê que Jesus, quando ele andou, queridos, o tempo todo ele orava, o tempo todo ele falava para o Senhor: Senhor, tira de mim isso, Senhor, mas que seja feito do jeito que o Senhor quer. Senhor, me dê força. Senhor, me auxilia. E é aí, queridos, que nós erramos. Por quê? Porque nós não trazemos Deus para as nossas decisões, para as nossas vidas. A gente só lembra de Deus quando está passando por luta, quando está passando por dificuldade. Eu lembro que quando eu me casei, eu falei com a Débora, eu falei: Débora, o meu sonho é ter uns 5 filhos. Falei para ela: meu sonho é ter uns 5 filhos, eu quero ter um monte de filho. Aí ela conversou, ela falou bem assim: Rubens, mas o meu sonho não é esse. Eu falei: não, mas a gente tem que ajustar os nossos sonhos. Sabe, queridos? Aí na época ela estava fazendo faculdade, eu falei: não, pode terminar a faculdade primeiro, depois a gente pensa nisso. Aí passamos praticamente uns 8 anos, né, curtindo o nosso casamento. E aí depois decidimos, agora é. E nisso, queridos, 1 ano antes, depois que nós conversamos, eu sonhei com um bebê. E eu sonhei com a Valentina quando ela era bebê. Eu sonhei com ela 2 anos antes dela nascer, eu sonhei com ela, com o rostinho dela. Só que aí, queridos, ela não engravidava de jeito nenhum. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Aí começou a preocupação: não, nós vamos no médico. Eu falei: de jeito nenhum. Eu estou falando, queridos, isso é a minha fé, viu? É a minha fé, é a minha dependência em Deus. Eu falei assim: Deus me mostrou um bebê, eu acho que Ele quer me dar um bebê, e se Ele for me dar um bebê, Ele vai dar, e ponto final. A gente não precisa ir no médico, não, vai ser a vontade dEle. Se Ele não quiser dar, amém também, glória a Deus por isso. Vou continuar amando a Ele de todo o meu coração. Passou um tempo, a Débora engravidou, veio a Valentina, queridos. Então a gente precisa, queridos, depender em Deus todas as áreas das nossas vidas. O problema, queridos, é que muitas vezes a gente quer manipular situações. Pô, às vezes você se envolveu com uma pessoa, você foi rejeitada, a pessoa te humilhou, te distratou e você ainda continua em cima. Você não é filho de Deus, não? Nós temos que aprender a nos valorizar, queridos, também. A gente precisa permanecer em Deus. Alguém conseguiu parar o ministério de Jesus? Não. E por que as pessoas estão conseguindo parar os nossos? Alguém conseguiu impedir Jesus de adorar a Deus, de subir no monte e buscar o Pai? Não. E por que muitas vezes somos impedidos de vir para a igreja? Por que muitas vezes somos impedidos de ler a Bíblia? Por que muitas vezes somos impedidos de orar? Queridos, o nosso maior inimigo, queridos, é os nossos desejos e as nossas vontades. Sabe? E para permanecer em Cristo, nós precisamos andar como Ele andou, na dependência de Deus. A pessoa que depende de Cristo também, queridos, ela ama os seus irmãos. Quem permanece em Cristo, querido, ama os seus irmãos e ponto. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 2:10. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe chegaram os olhos. 1 João 2:10, 11. Você já reparou?
A primeira decisão de uma pessoa quando ela tem um problema com outra pessoa, ela fica perdida, ela já acha que tem que sair. Eu vou me separar, né? Casal que é assim normalmente, né? A primeira luta que tem é eu vou me separar. Por quê? Porque deixa de amar, já não sabe o que tem que fazer. Fica com a visão ofuscada, está na igreja, queridos, acontece qualquer problema na igreja, e igreja tem problema, queridos, e a gente precisa aprender isso. Igreja tem problema, tem pessoas que é uma bênção, são fáceis, tem pessoas difíceis também. Você imagina só, queridos, às vezes a igreja, queridos, a pessoa ela já sofreu tanto, tentou de tudo nessa vida, aí quando ela vê que não tem jeito, eu vou entregar minha vida para Jesus. E aí, queridos, até essa pessoa aprender a ser gente boa, a gente vai ter que ter paciência, a gente vai ter que amar, a gente vai ter que cuidar. Aí a gente fica chateado, deixa de amar o irmão. Qual que é a primeira coisa? Não quero ir mais para a igreja. Eu vou para outra igreja. Por quê? Porque está perdido. Procura o irmão. Está chateado com o irmão? Dani, estou chateado com você, Dani. Eu quero pedir perdão para você. Não, pastor, mas você não fez nada, mas eu estou chateado com você, isso está consumindo meu coração. Me perdoa. A gente tem dificuldade de pedir perdão, queridos. A gente prefere viver com a mágoa, com a chateação. A gente prefere não vir para a igreja. A gente prefere não olhar para a cara do irmão do que pedir perdão. Então o amor, queridos, é uma exigência de Deus. Por quê? Porque Ele nos amou. E Ele nos amou a ponto de entregar a vida dEle por mim e por você. E Ele nos amou a ponto, queridos, de perdoar as pessoas que crucificaram Ele, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, queridos, você precisa aprender a perdoar essa pessoa que faz mal para você, porque essa pessoa não sabe quem você é, ela não sabe o seu relacionamento com Deus como que é, por isso que ela está fazendo mal para você. Não fique chateado por isso. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, 14 ao 17, diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. A minha esposa, ela nasceu num lar cristão, né? Minha esposa nasceu num lar cristão. Eu não nasci num lar cristão, eu me converti com 20 anos. Só que a minha esposa, ela já nasceu na igreja, ela estava acostumada com igreja, ela sabia como é que era a igreja. Eu, queridos, não tive esse relacionamento de igreja na minha infância. Eu não tive esse negócio de ter irmãos da igreja. Então, quando eu me converti, queridos, eu até hoje não queria sair da igreja. Chegar no culto, a Débora ficava doida comigo, porque não, Débora, tem que chegar 1 hora antes, que eu quero conversar com os irmãos, quero conversar com os irmãos, quero tomar um café, quero estar lá, quero fazer isso. Não, que eu quero visitar o irmão, eu quero ir na casa do irmão, eu quero fazer isso, não, porque eu quero saber se o pastor está precisando de alguma coisa, aquela coisa. Por quê, queridos? Porque foi tanto amor que eu vi dentro da igreja, queridos, coisa que eu nunca vi no mundo, pessoas se preocupando comigo. No final do culto, queridos, às vezes eu chorava lá na presença de Deus. No final do culto, pessoas chegando em mim e falando: vem aqui, irmão Rubens, eu quero te dar um abraço, você está precisando de alguma coisa? Então por isso, queridos, que eu valorizo a igreja, porque eu não nasci na igreja e eu peço para o Senhor, falo: Senhor, eu vou ter uma dificuldade de ensinar as minhas filhas, porque elas nasceram na igreja, então isso para elas vai ser normal. Mas para mim não era normal, queridos, por isso que eu amo a vida de vocês. Porque no mundo o tempo todo, queridos, as pessoas só queriam estar perto de mim se eu tivesse algo para oferecer para elas. Então eu amo a igreja. Isso é algo que está dentro do meu coração. Eu gosto de estar junto com os meus irmãos, eu gosto de me reunir com meus irmãos, eu gosto de chegar mais cedo. Agora vocês viram lá que estou lá na mesa de cadastro e tiro foto e converso e abraço. As irmãs ficam bravas comigo, quer ver a foto. Não, ficou boa, tá, tchau. Ficou boa. Mas pastor, por que você faz? Porque, queridos, quando eu tiro uma foto, eu acho que eu não fiquei
uma foto. Vocês veem eu pregando, está lá na internet, às vezes um videozinho meu, passa lá, tem um vídeo que o Luca fala, pastor, tem que gravar. Aí tem um videozinho meu que eu estou passando, eu passo rapidinho, queridos, que eu não gosto de ver. Mas eu amo isso aqui, queridos. Então, queridos, é dessa forma que nós vamos entender se nós passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todos os assassinos não têm a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recurso deste mundo e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Sabe, queridos, amor, queridos, não é só eu vou orar por você, que Deus te abençoa, não. Amor é você poder ajudar o seu irmão. Eu não estou falando para ajudar o seu irmão quando ele pede para você. É relacionamento. A Bíblia fala, se você vê o seu irmão passando necessidade. Se você vê. Ah, pastor, mas eu não vejo, porque não se relaciona com ninguém. Não vai na casa de ninguém. Não visita ninguém. Não conversa com ninguém. Não conversa a respeito dos filhos. Às vezes o irmão está numa dificuldade lá, porque a escola exigiu uns livros, e você tem todos esses livros lá do seu filho que estudou, só que pelo fato de você não ter relacionamento, o irmão vai ter que gastar uma fortuna de livro. Por quê? Porque você decidiu não se relacionar. Então amor, queridos, é se relacionar, é estar no meio, é estar junto. É que nem um rapaz quando ele começa a namorar, né? Ah, é amor, pastor? Não é, de jeito nenhum, é paixão, é desejo. É desejo. Amor, queridos, vai ser depois de alguns tempos de casado, que você vai ficar bravo com a pessoa, e você vai mandar o marido sair da cozinha. Mas o dia que ele fizer fazer uma viagem, ou ela fazer uma viagem, 2 dias, que saudade. Oh, meu amor, quando é que você vai voltar? Aí isso é amor. Isso é amor. Por isso que às vezes, queridos, por exemplo, o cara está lá, entrou com o pé sujo, a mulher reclama, está sujando minha cozinha. Fala assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para Minas Gerais visitar meus parentes lá, vou ficar uma semana lá. Vai mesmo, que eu não aguento mais você. Você vai ver, 2 dias, amor, quando você vai voltar? Porque isso é amor, queridos. O problema, queridos, é a intimidade, né? Porque aquelas pessoas que nós temos intimidade, aí nós somos realmente aquilo que nós somos, na essência, né? Então nós precisamos aprender isso. Quem não ama permanece na morte, e todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aí você fala, pastor, e aí? E as pessoas que já levantou e fez mal para mim? Ué, você não perdoou elas ainda não? Não, pastor, mas tem que ir atrás? Não, queridos. Estou falando para você ir atrás, não. As pessoas às vezes chegam para mim e falam bem assim, ah, pastor Rubens, você sumiu? Eu não, quem sumiu foi você, que eu estou em todos os cultos na igreja. Quem sumiu foi você, que não vem mais. Pastor, quando uma pessoa faz mal, queridos, eu perdoo, queridos, o meu coração. Tempo atrás ligou uma pessoa para mim, que há muito tempo atrás essa pessoa me fez muito mal, queridos. Sabe? Dificilmente, queridos, uma pessoa conseguiu me fazer chorar, mas essa pessoa conseguiu fazer chorar. E há pouco tempo atrás essa pessoa me ligou, conversamos numa boa, queridos, como nada tivesse acontecido. Não, pastor, eu quero te ver, vem na igreja, o dia que você quiser, eu estou aqui. Mas por quê, queridos?
Porque eu lembro até hoje que naquele dia que eu chorei por causa do mal que essa pessoa me fez, naquele mesmo dia que eu chorei, eu decidi perdoar essa pessoa. Eu decidi tirar tudo aquilo do meu coração. E eu vivi até hoje tranquilo, em paz, queridos. Por quê? Porque se a pessoa vier, pastor, você me perdoa, já está perdoada há muito tempo atrás. Se a pessoa falar, pastor, eu quero andar junto, vamos andar junto. Sabe, queridos, por quê? Porque eu sei, queridos, que se eu não amar os meus irmãos, principalmente aqueles que dão mais trabalho, eu não vou permanecer em Cristo. É perigoso eu perder a minha salvação. Pastor, quem é você para falar isso? Eu não sou ninguém não, é a palavra que diz aqui. Ou você está entendendo algo diferente disso? Outra coisa que nós temos que permanecer, queridos, naquilo que nós ouvimos. Olha o que a palavra de Deus diz, em 1 João 2,24. Permaneçam em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também permanecerão no Filho e no Pai. O que isso significa, queridos? Que você tem que permanecer desde o início na palavra de Deus que você ouviu. Se a palavra de Deus diz que você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, então honre o teu pai e a tua mãe até o final da sua vida, permaneça naquilo que você ouviu. Se a palavra de Deus diz que você tem que ser fiel às pessoas, então aprenda a ser fiel às pessoas. Deixa a fidelidade. Nesse tempo, queridos, principalmente quando eu teve uma época da minha vida que eu trabalhei com casais, e isso a gente conversava direto, que era a pessoa que queria pagar com a mesma moeda. Mas ele me traiu, eu também vou. Não faça isso, você é fiel. A infidelidade de outra pessoa nunca vai justificar a sua infidelidade. Entenda uma coisa, Deus não vai você vai ver você como uma pessoa infiel, porque outra pessoa foi infiel com você. Você vai ser infiel assim como essa outra é. Não justifique ser uma pessoa má porque alguém foi mal com você, não. Você conhece a palavra. Pastor, mas a outra pessoa também conhecia a palavra. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Você acha que é todo mundo que escuta a palavra de Deus que permanece nela? Não é. Não é. Ainda bem que aqui na igreja não tem, porque aqui a gente percebe que todo mundo, queridos, nessa época está envolvido com as coisas de Deus. Mas eu já ouvi pastores falando que tem irmão que fica com a televisão ligada a noite toda assistindo desfile de escola de samba. Por quê, queridos? Aí você entende, porque não consegue permanecer naquilo que ouviu. Não santifica. Aí depois fala, pastor, a carne é fraca. Não, a carne não é fraca, é porque você não se santifica. Você está só se enchendo de porcaria, de besteira. Começa a se encher de coisas boas. Que nem quando você vai no médico, com pressão alta, pré-diabético. O que o médico fala? Você está comendo um pouco de porcaria. Você quer melhorar a sua vida? Então você tem que começar a colocar coisas boas para o seu organismo. É a mesma coisa, gente, queridos. Você quer ser uma pessoa boa? Começa a absorver coisas boas. Tem a lei da semeadura, né? Você quer ser amada? Então ame. Você quer que as pessoas tratem você bem? Então trata as pessoas bem. Você quer que as pessoas te ajudem? Pastor, como eu queria que Deus, tipo assim, pastor, eu queria que fosse algo sobrenatural na minha vida, onde na escola, no trabalho, eu queria que sempre tivesse pessoas para me ajudar. Fique tranquilo, se você é uma pessoa que tem costume de ajudar as outras pessoas, fique em paz, sempre vai ter uma pessoa para te ajudar. Queridos, é impressionante isso. É impressionante isso, queridos. Eu lembro num dos momentos mais difíceis da minha vida, eu estava dentro de um hospital desnorteado, sem saber o que fazer. Do nada, queridos, apareceu uma pessoa para poder me ajudar.
Do nada a pessoa apareceu para me ajudar, e ela foi aquele auxílio, queridos. Tudo aquilo que estava difícil, tudo aquilo que estava complicado ficou fácil, porque uma pessoa decidiu me ajudar. Agora deixa eu te falar para você. Ah, pastor, a pessoa ajuda porque nós somos iluminados. Não! É a lei da semeadura. Se você tem o costume de ajudar a pessoa, se você planta ajuda, você vai colher ajuda. Enquanto você viver, vai ter pessoas te ajudando. Você vai partir para a eternidade, queridos, vai ter pessoas ajudando os seus filhos. Agora você é um egoísta desgramado, só pensa em você. A única coisa que você sabe na vida é encher a barriga de pipoca e ficar naquela 80 polegadas. Tá com um carrão, vê um irmão passando, vai sujar o tapete do meu carro? É desgramado. Um dia você vai voltar a andar de ônibus e o motorista ainda não vai parar no ponto. Aí quando isso acontecer, você vai lembrar do pastor, foi o que eu plantei, eu estou colhendo. Eu não ajudei ninguém, eu não dei carona para ninguém, agora nem o motorista no ponto de ônibus quer parar para mim. Queridos, eu vou falar um negócio para você, eu já vi pessoas assim, viu? Eu já vi pessoas assim. Então você precisa permanecer naquilo que você ouviu. Se a palavra de Deus diz para você que você tem que ser fiel, seja fiel. Se a palavra de Deus diz para você ser bom, seja bom. Se a palavra de Deus diz para você honrar o teu pai e a tua mãe, honre o teu pai e a tua mãe. Se a palavra de Deus diz para você congregar, congregue. Se a palavra de Deus diz para você se santificar, se santifique. Isso, queridos, vai determinar se você vai permanecer em Deus ou não. Outra coisa, queridos, que nós precisamos fazer, nós precisamos permanecer na unção do Espírito. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 2,27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ele ensinou a vocês. Nós temos exemplos aqui, queridos, de pessoas que têm dificuldade para poder ler e escrever, mas sabe tudo a respeito do reino de Deus. Por quê? Porque permanece na unção do Espírito Santo. Quando você permanece na unção do Espírito, o Espírito te dá entendimento. Eu lembro que eu fiquei 5 anos praticamente na igreja, no escuro, um buraco negro, né? Eu achava que eu tinha que pedir perdão para Deus e que minha vida toda ia ser assim. Eu ia pecar, Deus me perdoe por esse pecado. Daqui a pouco eu cometi o mesmo pecado, Deus me perdoe por esse pecado. Daqui a pouco Deus me perdoe por esse pecado. Até que eu descobri, queridos, através do Espírito Santo, o quanto o pecado nos prejudica. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito nisso. Isso significa o quê? Que eu tenho que parar de pecar. Porque o pecado, queridos, ele vai causar traumas na sua vida. Olha o pecado de Davi. Davi cometeu o pecado quando era novo. Ele colheu até o final da vida dele, até a velhice, queridos. Então o pecado é algo que nós não devemos brincar, queridos. E quando o Espírito Santo me revelou isso, queridos, eu me transformei em outra pessoa. Nós não devemos brincar com o pecado. Tem coisas, queridos, que beleza, você está ruim, está doente, está sofrendo, né? É por causa de algum problema emocional, ou porque você trabalha demais, ou porque você come errado, mas a maioria das coisas, queridos, é pecado mesmo. São consequências e nós temos que tomar cuidado com isso. Em Efésios 4:32 diz: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês.
Você quer ver uma coisa que eu descobri, queridos, e que fez com que eu evoluísse? Quando eu comecei a compreender, queridos, que ao invés de me afastar das pessoas, eu deveria perdoá-las e continuar ao lado delas. Pastor, o que mudou? Eu comecei a construir grandes amizades. Comecei a construir grandes amizades. Porque a gente tem muita facilidade, queridos, em reconhecer o mal que as pessoas fazem para a gente. Mas a gente tem dificuldade em reconhecer o mal que a gente faz para as pessoas. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Nós não somos santos, não. Da mesma forma que você se sente ofendido, você também ofende as pessoas. Você também ofende as pessoas. Principalmente quando você fala mal dessa pessoa para outra. E tudo isso vai gerar uma colheita ruim para nós. Então nós temos que tomar cuidado, queridos. Uma pessoa que permanece, queridos, em Jesus, ela guarda-se do pecado. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, às vezes as pessoas, pastor, eu não sei, eu falo, sabe por quê? Porque você não conhece a Deus. Conheço sim, eu venho não conhece. Não conhece, não, mas eu venho na igreja. Você conhece de ouvir falar, mas você não conhece de se relacionar com Ele. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz isso: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Pastor, mas nasci na igreja, mas você não conhece Deus. Pastor, mas eu vi anjo, mas continua pecando, não conhece Deus. Porque o dia que Deus se revelar para você, você não peca mais. Queridos, a glória de Deus é tão maravilhosa, queridos, que ela nos transforma. Ela nos transforma. E isso às vezes nos assusta, queridos, é sério, nos assusta. E você tem que olhar para dentro de você mesmo, porque você sabe do seu pecado, você sabe quem você é, você sabe as coisas que você anda fazendo e que você anda falando. E isso vai determinar se você está em Deus ou não, se você está em Jesus ou não. Eu lembro uma vez que eu recebi uma proposta, eu era novo, né? E às vezes eu falava que tinha namorada, mas ninguém acreditava. Você lembra, né, Lourdinha? Cadê a Lourdinha? Está aí, né? A Lourdinha lembra. Eu falava que tinha namorada, ninguém acreditava na igreja, porque a namorada estava lá em Belo Horizonte. E uma vez uma jovem da igreja chegou para mim e falou assim: não, Rubens, mas não tem problema não, a gente fica, sua namorada está longe mesmo. Eu falei: tem problema sim. O problema é que eu vou fazer uma coisa errada. E eu não posso, eu vou estar errando com a minha namorada, eu vou estar errando com você, e o pior de tudo, eu vou estar errando com o meu Deus. Então eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. E é dessa forma que nós temos que lidar com o pecado, queridos. Se você tem compromisso, você tem que ser fiel a essa pessoa. Independente que ela esteja do seu lado ou não, você tem que ser fiel. Que nem, por exemplo, mesmo, eu sou um homem casado, queridos. Muitas vezes você vai me ver de carro sozinho, mas você não vai me ver o carro com outras mulheres dentro do carro. Por quê? Porque eu tenho uma esposa, eu tenho uma mulher a qual eu devo respeito e fidelidade. Porque se eu não consigo respeitar, se eu não consigo ser fiel à minha esposa, que saiu da casa dela, uma mansão, para morar comigo, numa casinha de 2 cômodos e um banheiro, que Deus decidiu me dar os maiores tesouros que eu tenho na minha vida, que decidiu entregar a juventude dela na minha mão. Se eu não sou fiel a uma mulher que fez isso por mim, como que eu vou ser fiel a Deus que eu não vejo? Então é dessa forma, queridos, que nós aprendemos a ser fiéis a Deus. Hoje em dia ainda,
gente tem que aprender, queridos. A gente tem que ser fiel à nossa família, a gente tem que ser fiel aos nossos pais, a gente tem que ser fiel no nosso trabalho. A gente tem que ser fiel com os nossos superiores. A gente tem que ser fiel na igreja onde nós congregamos, sim. Nós temos que aprender a respeitar os nossos pastores, sim. Sabe, queridos? É luta, não é fácil não. A gente abre mão de muita coisa. Eu não estou falando isso, queridos. Eu não faço isso por vocês. Hoje, lógico, a gente ama, a gente está junto. Mas essa é uma forma de eu demonstrar o meu amor por Deus, cuidando do que Ele verdadeiramente ama, que é a igreja. Sempre fui fiel ao meu pastor. No dia que eu mudei para Minas Gerais, para casar com a Débora, eu peguei uma carta de transferência com ele. E fui fiel ao meu pastor de Minas Gerais, pastor Dalci. Quando eu saí de lá também, pastor, eu estou voltando. Ele falou, Rubens, eu sabia que você ia voltar. Quando nós voltamos para a igreja quadrangular, a Débora era batista, né? Então você imagina, batista é uma bênção, queridos. Aí a Débora chegou para mim falando bem assim, eu vou falar isso aqui porque já passou. Ah, Rubens, mas a igreja quadrangular, ela tem umas coisas lá que eu não gosto muito, é negócio de bandeira, hino da igreja, que não sei o quê. Aí eu falei para ela, ó, nós vamos voltar e nós vamos servir a Deus aqui. E a partir do momento que a gente estiver aqui servindo a Deus, nós vamos ser fiel a essa igreja. No dia que tiver festa, o pastor cantar o hino da igreja, nós vamos cantar, nós vamos comer do bolo, nós vamos ser fiel. Tá bom. Fomos fiel no tempo que permanecemos lá. Nunca falei mal do meu pastor, nunca falei mal da minha igreja para ninguém. Por quê, queridos? Porque eu tenho isso dentro de mim. Se o meu Deus é um Deus de aliança, eu tenho que ser uma pessoa de aliança. Se o meu Deus é um Deus fiel, eu tenho que ser uma pessoa fiel. Outra coisa, queridos, muito propício para o dia de hoje. Quem permanece em Deus não ama o mundo. Queridos, eu vou falar um negócio para vocês. Eu tenho dificuldade, queridos, de ir em shopping. Eu tenho dificuldade de andar na rua. Por quê, queridos? Porque eu não aceito as coisas que o mundo está fazendo. Esses dias eu estava saindo daqui, eu até falei com o Luca. Eu vi uma cena ali, minha esposa estava dentro do carro, eu fiquei inconformado, eu batia no volante do carro, falando, não acredito que eu estou vendo isso, meu Deus do céu, não acredito. Aí a Valentina chegou, papai, mas isso é normal. Para mim não é. Por quê, queridos? Porque eu sigo a risco a palavra de Deus, queridos. Não é normal, eu não amo isso, eu não gosto disso. E ponto final. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 2,15, 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ah, pastor, você tem que entender que a gente vive. Que entender nada? Eu não tenho que entender não, eu tenho que entender a palavra de Deus. E se Deus falou para mim não amar o mundo, eu não vou amar. É, pastor, mas daqui uns dias vai ter que fazer culto, vai fazer culto colorido. Pregar a palavra de Deus, queridos. Agora o que as pessoas estão fazendo? Estão transformando as igrejas em baladas. Você vai na igreja, queridos, tudo bem, eu amo louvar ao Senhor, e nós vamos ter aqui um momento de oração. Mas você vai na igreja, é oportunidade para eu queria louvar o Senhor, eu queria fazer isso, eu queria fazer. Na hora que vai a palavra, pastor, você tem só 10 minutos para pregar. Queridos, deixa eu falar um negócio para você, queridos. Igreja, queridos, não é para agradar a gente, é para confrontar. Viu?
eu sempre gostei de ouvir a pregação do meu pastor, porque todas as ministrações dele eu era confrontado. E por último, queridos, para a gente poder já para a ceia, para você poder permanecer em Deus, você precisa se purificar do pecado. 2 Coríntios 7, 1, 2. Portanto, meus amados, tenham tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós temos que aprender, queridos, a pedir para Deus nos provar. Você sabe como que um professor vai saber se o aluno tem se dedicado aos estudos durante aquele período? Através de uma prova. Você já pediu prova para Deus? Senhor, prova-me, Senhor, para ver se realmente eu estou firme na tua presença. Nós temos que pedir isso para Deus, queridos, porque você tem que saber que você está firme na presença de Deus. Tudo na nossa vida nós somos provados, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Você trabalha numa empresa, você é provado lá. Você acha que você vai